Vamos à nossa revisão da lição número 8. Já viramos a metade do trimestre, caminhando agora para o final. E também na lição de hoje, finalizando a sequência de estudos sobre a primeira mensagem angélica. E, como não podia ser diferente, a lição dessa semana vai tratar do ponto central da discussão de adoração no livro de Apocalipse, que é a questão do sábado. Então vamos à lição. Título da lição e verso, quem pode me ajudar? Título: O Sábado e o Fim. Verso para memorizar. Embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste ministério que, durante as épocas passadas, foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. Efésios 3, 8 e 9. Ok. É, a essência da lição dessa semana é uma revisão de basicamente aí dois ou três tópicos em relação ao sábado. O primeiro desses tópicos é o sábado enquanto origem, portanto, uma revisão da história da criação e dos seus pontos de antagonismo com modelos teóricos que, de alguma forma, atacam essa questão. O segundo aspecto é a relação desse princípio do sábado com a adoração e a noção de juízo. E, obviamente, a terceira coisa é essa, como um bordo paralelo da lição, não exatamente a essência dela, mas algo que corre em paralelo da lição, que é o sábado relacionado com o fim da história, ou seja, o crescimento do antagonismo em relação a Deus, em relação à sua palavra, culminará numa questão que está ligada a essa situação do sábado, a essa questão da adoração e centrada em relação à adoração aos sábados. Então vamos à primeira parte, que é a revisão da questão da criação, e a gente vai ter na lição dessa semana a atenção chamada para duas coisas em específico em relação à criação. Uma delas é óbvia, que é a questão do surgimento de um modelo teórico que ataca a questão da criação, dentre vários modelos teóricos diferentes que, de alguma forma, atacam a questão da criação na sua forma bíblica. O mais forte deles, obviamente, principalmente no nosso tempo, é o modelo teórico da evolução, que surge como um contraponto, um modelo de antagonismo à criação do Gênesis. A lição vai abordar que essa questão da evolução que surge no século XIX, aliás, vale aqui uma correçãozinha no texto da lição, que para aqueles que compraram a lição mais no início das publicações, veio aí escrito século XVIII na lição de segunda-feira, é século XIX. O surgimento da teoria da evolução é século XIX, metade do século XIX, quando Charles Darwin começa o seu processo de escrita do que será depois o compêndio Origem das Espécies, mas a publicação dele sai só em 1859, portanto século XIX e não século XVIII, como está aí no texto. Apenas um erro de digitação, mas vale a correção. Independente de, no século XIX, com a ascensão do modelo teórico da evolução, caprichosamente Deus, em paralelo, levanta a primeira das mensagens angélicas. Então, levando em conta o diagrama temporal que estudamos na lição, há duas lições atrás, quando na linha do tempo a gente identifica o surgimento do tempo do fim e, em consequência do tempo do fim, o início de uma das igrejas de Apocalipse, que é a igreja de Filadélfia, que traz à tona uma mensagem específica para esse tempo, e essa mensagem é: temei a Deus, dai-lhe glória, chegada é a hora do seu juízo e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. De forma coincidente, embora intencional, coincidente no sentido do tempo, intencional no sentido da vontade de Deus manifesta, Deus inicia a proclamação da primeira das mensagens angélicas em paralelo ao crescimento de um modelo teórico antagônico a isto, que é o modelo da evolução. Então, de um lado, tem a proclamação científica ou pseudocientífica, se é que a gente pode chamar de ciência um modelo tão hipotético e sem fundamento, mas de qualquer forma está dentro da ciência moderna, a teoria da evolução. E do outro lado, a afirmação de Deus
com respeito à criação e o chamado de Deus a adorar aquele que fez todas as coisas, aquele que fez céu, terra, mar e fonte das águas. Portanto, numa situação de coincidência, numa situação de paralelo em termos temporais, o mundo tem duas grandes estruturas teóricas pelas quais guiar a sua vida. Portanto, a importância da primeira mensagem angélica nesse aspecto é revitalizar aquilo que é a essência do modelo de Deus para a existência humana, a criação. O segundo aspecto interessante dentro deste ainda é o fato de que essa mensagem da criação e a mensagem do sábado, revitalizada no período do tempo do fim, recupera a identidade do ser humano. Afinal de contas, se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e não à imagem e semelhança de um modelo caótico de evolução, e não a um modelo solto, sem nenhum propósito, mas um modelo identitário com significado, consequentemente com propósito e destino. Destino no sentido de Deus pretende algo com o ser que foi criado e oferta algo a esse ser que foi feito. Essa recuperação da identidade humana está atrelada à questão da criação e, consequentemente, atrelada à primeira das mensagens angélicas, que recupera essa identidade perdida. Durante todo o período medieval, a gente assistiu um segundo tipo de ataque à questão da criação, e esse ataque não era um ataque a Deus como Criador, mas era um ataque a Deus como digno de adoração e digno de ser reconhecido como aquele que detém a verdade. E embora a gente tivesse no período medieval o cristianismo como essência e Deus como existência, porque todo o período foi regido pela fé cristã, esse Deus que como essência regia o universo não era tratado como tal. Afinal de contas, sua lei era passível de alteração, seus ditames ou sua palavra era passível de reinterpretação ou até mesmo reescrita, o que significa que eu apenas citava retoricamente a existência de Deus como soberano no universo, mas a minha ação, enquanto religiosidade cristã, era uma ação de completa ignorância da autoridade de Deus. Isso significa, então, dizer que durante todo o período medieval, a autoridade de Deus foi sendo deitada abaixo, foi sendo posta por terra. E é isso que Daniel já apontava na profecia do capítulo 7, quando a ponta pequena, o chifre pequeno que aparecia lá, desfazia a autoridade de Deus com blasfêmias, insolência, alterando a lei de Deus, alterando as festas religiosas, os tempos ou os calendários, alterando inclusive a autoridade de Deus sobre pôr ou depor reis. Todas essas questões foram formas, as mais variadas possíveis, de ataques à autoridade de Deus. Ou seja, Satanás, no seu modelo intencional de desfazer a autoridade de Deus frente ao universo, e no nosso caso, frente aos seres humanos na Terra, de forma bastante intensa, foi minando os elementos fundamentais que, de alguma forma, estabeleciam Deus como o soberano e originador de todas as coisas, e distanciando o ser humano disso. Portanto, quando a teoria da evolução surge no século XIX, ela já surge num ambiente propício à adesão, porque durante todo o período medieval autoritário de cristianismo, houve um distanciamento proposital da fonte da verdade que era a Bíblia. E a reação ateísta do período moderno, curiosamente, encontra eco, encontra guarida nos próprios cristãos. Porque, afinal de contas, cristãos distantes da fé de base, ou seja, distante da Bíblia, viam no cristianismo pura e simplesmente a autoridade humana desenvolvida em todo o período medieval. Por sua vez, os que não eram adeptos do cristianismo viam nesse mesmo autoritarismo algo a ser combatido, então juntou literalmente a fome e a vontade de comer. A fome, por um lado, que eram os que eram contrários à fé cristã e buscavam a liberdade e independência da autoridade imposta pela igreja cristã, e por sua vez, os próprios cristãos, que durante um período muito longo se distanciaram da verdade, já não conseguiam mais dialogar
de forma contundente com quem questionasse a verdade. Resultado, tanto cristãos quanto ateus ou não cristãos ou agnósticos passaram a se juntar no mesmo modelo teórico cientificista. Tanto que hoje, século XXI, a gente tem boa parte da cristandade como sujeitos de filosofia deísta, ou seja, acomodam a ideia de que Deus tenha usado de grandes eras e de um modelo aleatório, caótico, para criar. Ou seja, como se Deus fizesse a criação ou fizesse surgir a vida a partir de modelos de ensaio e erro. E essa é uma crença bastante ampliada no nosso tempo. O problema é que crer dessa maneira acaba derrubando ou deitando por terra uma verdade fundamental da Bíblia, que é a verdade sobre a lei de Deus. Quando a gente volta ao Gênesis, então aqui a gente vem para uma outra questão, quando a gente volta a Gênesis e olha a criação na forma como ela está estruturada em Gênesis, e vê as expressões usadas ali, a lição vai trazer algumas delas, inclusive numa revisãozinha rápida aí da questão, da palavra ligada a dia no hebraico, a palavra yom, como um dia de 24 horas, mas quando a gente olha para Gênesis como uma expressão literal de criação de Deus em 7 dias, de 24 horas, 7 períodos de 24 horas formais, há algo que dessa abordagem vem à tona, que é, em primeiro lugar, o poder de Deus. Ou seja, Deus falou e tudo apareceu, Deus criou todas as coisas a partir do nada e não dependia de nada pré-existente para criar. Ou seja, o poder de Deus aparece no Gênesis como algo absoluto. E essa é uma coisa importante em Gênesis. Uma segunda coisa importante em Gênesis é que se Deus criou em períodos estabelecidos de 24 horas, quando ele fecha a criação no capítulo 2 e cria um espaço de tempo para chamar de seu, o sábado, esse dia também é de 24 horas, fechando um ciclo de criação. Todas as coisas foram feitas durante os 6 dias e o sábado é feito no sétimo dia. Ou seja, no sétimo dia, Deus cria um tempo que é seu. E, em certo sentido, cria um demarcador de tempo, um delimitador temporal, que a cada ciclo de 7 dias relembra a humanidade de que Deus é o Criador. E, portanto, estabelece ali um marco hierárquico. A criação toda é feita para o homem e é entregue a ele, e o homem é entregue a Deus. E essa hierarquia, em 3 partes, a terra, o homem e Deus, aparece nitidamente no processo da criação. Primeiro ao sexto dia, a primeira parte, sexto dia, o ápice da criação do homem, e sétimo dia, Deus estabelece um tempo que é seu. Esse tempo que Deus estabelece como seu nos leva ao elemento fundamental da lei de Deus, que é a adoração. Lembrando que a lei está dividida em 2 conjuntos de mandamentos, mandamentos que nos ligam a Deus, a autoridade de Deus, os 4 primeiros mandamentos, e mandamentos que mostram o comportamento de quem foi criado por Deus, que é o relacionamento com o próximo. Os 4 primeiros mandamentos reconhecem a autoridade, a unicidade, a singularidade de Deus e evocam como fechamento desse primeiro bloco a necessidade constante de adoração, ou seja, de reconhecimento de que Deus é Deus. Por isso, o sábado. A segunda parte da lei nos encaminha para o resultado disso. Aquele que coloca Deus em primeiro lugar age para com o próximo de acordo com aquilo que Deus espera do seu comportamento. Por isso, ame a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Se a gente continua olhando para essa questão, como o ser humano tira Deus de cena, Adão e Eva pecam e, portanto, retiram a autoridade de Deus como algo vigente na sua vida, o que naturalmente cai por terra é também a autoridade do dia que Deus estabelece como seu. Afinal de contas, se o ser humano já não vê Deus como uma autoridade, tampouco verá o seu dia como algo significativo. No entanto, quando a gente olha a Bíblia, Deus resgata isso, e esse processo volta a vigir entre os seres humanos que aceitam Deus. E aqui abre-se
um, uma bifurcação no caminho que até então era único, de vigência com Deus, para dois caminhos: viver com Deus ou sob o domínio de Satanás. Os que vivem com Deus continuam mantendo aquilo que Deus pediu, continuam mantendo aquilo que Deus instituiu. Os que não estão com Deus divergem disso. Essa divisão vai se ampliando e a gente vê lá no dilúvio o fim dessa primeira fase da história. Passa o dilúvio, a história recomeça e a gente vai ver de novo o ser humano se distanciando de Deus até que o, o formato de vida humana se torna totalmente separado de Deus, quase ao ponto inicial do dilúvio. Nesse momento, Deus suscita alguém que liberta o povo de Israel e os conduz ao caminho de Deus outra vez a partir do Sinai. E ali Deus faz um pacto com o seu povo, uma aliança com o seu povo, e o mandamento do sábado, que estava na criação, muda a sua redação. A ideia do sábado como um processo relacional que se perdeu é relembrada no Decálogo, quando Moisés leva o povo ao Sinai. E por isso o mandamento tem uma referência de memorizar, ou de lembrar, ou de recordar de algo. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Ou seja, de novo, o povo de Deus se distanciou a tal ponto que esqueceu de algo e Deus recupera isso. E outra coisa interessante desse período é lembrar que quando o povo de Israel sai do Egito, eles já não têm mais a referência temporal do sábado. Afinal de contas, foram quase 400 anos de escravidão num mundo, num povo que não respeitava o ciclo semanal como nós o conhecemos. Quando eles saem do Egito, eles já não sabem que dia é dia, ou pelo menos não tem mais a referência do sábado como deveriam ter. E o que Deus faz? Recupera o tempo, a partir de uma lição bem simples de aprender, que é o maná. Cai por 6 dias, não cai no sétimo. Por alguns dias eles ainda se confundiam ou guardavam mais para o sábado, mais do que precisavam, e o maná bichava fora do dia do sábado, ou não colhiam maná suficiente no sexto dia e, consequentemente, passavam fome, entre aspas, não tinham comida para o sábado. Até que aprenderam qual era o tempo. Depois que aprendem qual é o tempo, fica fácil lembrar-se do sábado, porque agora eles já sabem quando é, já tem isso de novo restabelecido. Quando a gente chega no período medieval, o período medieval inverte isso e troca o sábado por um outro dia, estabelecendo como sagrado o domingo. Se você avança o tempo pós-Idade Média, nem o domingo nem o sábado passam a ser efetivos mais, porque o modelo teórico da evolução exclui Deus por completo. E agora você passa a ter não duas opções, mas três opções disponíveis: o sábado, o domingo ou nada. É nesse contexto que a primeira mensagem angélica surge como uma advertência ao mundo de retomada daquilo que se perdeu, seja no sentido da inversão do dia, a troca do sábado pelo domingo, ou o esquecimento completo da autoridade de Deus, no sentido da teoria evolucionista. Uma vez que a gente entenda que esse embate ele segue ao longo da história, qual é a grande questão por trás disso? Só um capricho de Deus de que seja adorado no sábado? Na realidade, isso não é um mero capricho, a ponto de que a Bíblia nos traz referências bastante intensas do sentido do sábado para Deus. Uma delas, que a gente vai estudar durante a semana, está lá em Ezequiel, no capítulo 20, quando, tanto no verso 12 ou no final do capítulo, você encontra Deus dizendo: também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Ou seja, o sábado tem um significado importante embutido nele. O tempo é sagrado, e aquele que passa por esse tempo sagrado é santificado no sábado. Ou seja, do mesmo jeito que se santifica o sábado, quem passa por ele sai dele santificado. Portanto, semelhante a Deus. E essa é uma questão importante dentro do contexto do sábado, dentro do conceito do sábado. Ele não é só um tempo sagrado
no sentido do tempo em si, mas é um tempo de santificação. O que significa que na escada de santificação, no trajeto de santificação, no percurso de santificação, que é a transformação gradual que cada um de nós vai passando pela comunhão com Deus até a redenção, o sábado tem uma parte importante nisso. Mas não só isso. No fim da história, quando Babilônia se instala, e a gente vai começar a estudar um pouquinho sobre Babilônia a partir da próxima lição da semana que vem, quando Babilônia se instala e traz o erro como sua marca distintiva, ou seja, o sinal da besta apresentado em Apocalipse 13, ou a marca da besta, a sua imagem como adoração, trazida nas duas mensagens angélicas que se seguem à primeira, essa referência tem tudo a ver com a distinção entre o sábado e o sábado falso. Ou seja, assim como Deus tem um sinal para com os seus filhos e que os distingue e, consequentemente, lhes serve de demarcação de quem é ou não o povo de Deus, Satanás também tem o seu sinal. E a forma que ele escolhe é um modelo antagônico ao modelo de Deus, criando um sábado espúrio ou uma referência espúria àquela que Deus estabeleceu. E isso mostra o antagonismo que Apocalipse 13 levanta entre a imagem da besta e aqueles que a adoram e os que servem a Deus. E aí a gente entende por que no capítulo 12 ou no capítulo 14, o povo de Deus é reconhecido como aquele que guarda os seus mandamentos e tem o testemunho de Jesus. Porque o que está sendo questionado no tempo do fim é a autoridade de Deus em estabelecer sua lei ou de referenciar sua lei. Uma outra coisa importante dentro do contexto do sábado, que é o que dá título à lição, é o sábado e o fim da história. Então, uma parte do sábado e o fim da história é o embate final que se aguarda entre sábado e domingo, fechando a história da decisão entre ficar com Deus ou rejeitá-lo. Mas um outro aspecto do sábado e o tempo do fim é o sábado e a eternidade. E isso a gente também vai ver nessa semana, quando repassar o texto de Isaías, seja o capítulo 65 ou o capítulo 66. Nos dois textos, a gente tem uma questão que evoca a autoridade de Deus. No capítulo 65, essa autoridade de Deus é apresentada como aquele que encerra a história. Lá no verso 17 do capítulo 55, a gente encontra: Eis que crio novos céus e nova terra, não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais delas recordarão. E aí a pergunta é: o que fica então deste passado para aqueles que adentrarem aos novos céus e à nova terra? Quando a gente vai no capítulo 66, essa mesma história é repetida, lá no verso 22, porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, de minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome, e será que de uma lua nova a outra, de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor, e sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem seu fogo se apagará, e serão um horror a toda a carne. Ou seja, a descrição que Apocalipse usa depois, de forma repetida, de Isaías, mostra dois grupos. O grupo que, na nova terra, continua por toda a eternidade reverenciando a Deus como Criador e respeitando os seus sábados, contra o grupo que morreu destruído por ocasião da vinda de Cristo e depois no juízo final, pós-milênio. Esse grupo se apresenta como aqueles que não sobreviveram porque fizeram uma escolha diferente. Eles prevaricaram, eles não aceitaram a autoridade de Deus, zombaram daquilo que Deus definiu como lei e, por conta disso, foram julgados como culpados, portanto, condenados. Ou seja, nessa relação entre sábado e juízo, sábado e fim, sábado e criação, a gente tem de forma resumida, no sábado e criação, reconhecimento da autoridade de Deus, reconstrução da nossa identidade, percepção de um tempo que nos santifica pós-queda e nos leva para mais perto de Deus e nos torna mais semelhantes a Ele. Quando a gente olha o sábado e o juízo, a gente percebe que o sábado tem uma relação direta com a lei de Deus, está fundamentado no centro dessa lei, é recuperado no tempo do Sinai pela
distância do povo de Israel dos princípios de Deus, é estabelecido temporalmente por Deus novamente, ou seja, na criação Deus estabeleceu um tempo. Em Israel, Deus reestabelece o tempo por conta da questão do maná e eles terem esquecido do sábado, e ele persiste até os nossos dias. E, portanto, no fim do tempo, na base da lei de Deus que está sendo questionada pelos que servem Satanás, o sábado surge como o grande ponto central da discussão de autoridade divina versus a autoridade humana sobre a autoridade de Deus. E o sábado para a eternidade, os sábados e o fim da história, a gente vai encontrar, de um lado, o sábado como demarcador do fim da história, dividindo aqueles que servem ou não a Deus, e o sábado por toda a eternidade como uma lembrança, como uma memória daquilo que Deus fez. Assim como o sábado foi o memorial da criação, ele será o memorial da recriação. Faço novas todas as coisas, novos céus, nova terra. E o sábado continua sendo o demarcador, o delimitador, ou aquilo que nos traz como memória o fato de que Deus tem poder para criar ou para recriar quando queira. Essa é a essência do que a gente vai estar vendo ao longo dessa semana, e principalmente ao ver tudo isso, ao relembrar de todas essas coisas, o objetivo de tudo isso é a gente entender a gravidade da discussão que se levanta no nosso tempo, a gravidade do tema da adoração num mundo que parece fazer pouco caso a respeito de Deus. Que Deus nos dê a iluminação, a clareza para compreendermos tudo isso nessa revisão da lição dessa semana, no estudo e aprofundamento dos textos bíblicos dessa semana. E aí, recuperamos tudo isso no nosso encontro no próximo sábado. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque temos a oportunidade e a condição de compreensão das tuas verdades a partir da Bíblia, e principalmente a possibilidade de vivenciar essa mensagem, de vivê-la com liberdade em nosso tempo. Dá, Senhor, que, aproveitando essa liberdade, possamos aprofundar nossa comunhão contigo, para podermos enfrentar e suportar o tempo em que essa liberdade nos será retirada e teremos maior dificuldade no cumprimento de todas essas coisas, e ainda assim deveremos fazê-lo no poder e na certeza de que Deus nos amparará. Seja com cada um de nós no estudo dessa semana, ilumina nossa mente para compreender a tua palavra, é o que lhe pedimos por Jesus. Amém.